Saudações em Goiás, são 6 horas e 30 minutos, são 24 graus. O tempo está inacreditavelmente fechado, choveu ontem. Ó, as plantinhas já, incrível, uma chuvinha, gente, uma chuvinha, é como se a vida renascesse. E é extraordinário, né, porque não estava na previsão, nenhuma das previsões que eu vi, que chovesse, mas choveu. Tá, a energia caiu 2 vezes, mas o que é energia perto de chuva? Depois a gente se entende com o equatorial. Lembrando que a minha cidade tem 2 hidrelétricas. A Serra do Facão, no Rio São Marcos, e a Embarcação, no Rio Paranaíba. E mesmo assim... tem 2 termoelétricas também. E mesmo assim ficamos sem energia. Mas, como eu disse, a sensação de uma manhã pós-chuva, tá? Não foi aquela chuva, mas a sensação de uma manhã pós-chuva é extraordinária. Sabe, depois de tanto tempo, sem chuva de verdade, é uma benção. Olha lá os passarinhos, até, ó. O gavião tá lá em busca de uma presa, um pintinho desavisado. Nossa, Leide, um pintinho, sim, gente. Esse aqui é o bairro das Três Cruzes, tá? Do lado dessa... Aqui, ó, bairro das Três Cruzes. E aqui, a minha quebrada. Nesses 2 bairros, as pessoas ainda criam galinhas no quintal. Tanto que eu ouço toda manhã. Os galos cantando. Toda manhã. Olha lá, ó. Vocês podem ver que as casas tem quintal, tá vendo? Mamão, frutas. Tem espaço. Isso que vocês ouviram, espero que vocês tenham ouvido, é um trovão. Eu até tomei o cuidado de tirar meu computador da tomada, porque a gente nunca sabe, né? E hoje eu nem... Acho que essa semana, hoje é meu último dia de refugiado climático. Na verdade eu só tô indo na minha mãe, vou confessar aqui pra vocês, antes de eu começar a falar de assuntos mais, né, graves. Só tô indo na minha mãe hoje, porque hoje a temperatura vai ficar no máximo 34 graus. A onda do calor passou na sua pior parte. Ontem meu irmão comprou... Aqui em Catalão, no setor industrial mesmo, perto da casa da minha mãe. Sabe aquele açougue de carnes nobres? Aquele frigorífico de carnes nobres? Então, famoso. Ele é daqui da minha cidade, né? E ele tem uma espécie de açougue. É estranho um frigorífico que tem um açougue, mas esse é o caso. O frigorífico tem um açougue da minha cidade. E esse açougue vende carne na promoção. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, o filé mignon ontem tava R$20 o quilo. Eles, quando de Angus, não é filé mignon de... Não, filé mignon de Angus, tava R$20 o quilo. Todo dia, de segunda a sábado, eles têm uma promoção, todo dia. E aí, dura até acabar. Então é assim, é extraordinário a gente imaginar uma coisa dessa, mas morar numa cidade que também é agronegócio tem as suas vantagens, certo? Tem as suas vantagens. Ontem, se eu tivesse uma grana extra, nossa senhora, tinha lambuzado. Mas meu irmão comprou e hoje nós vamos fazer um picadinho com filé mignon de Angus. Fala sério, R$20 o quilo. R$20 o quilo, eu não compro linguiça por esse preço. Não, minha, tá toscando, é menos que isso. Mas é uma coisa assim que... Ó, trovão, mas não vai chover não tem nem como. É só para dar alegria. É uma coisa assim que quem mora numa cidade grande não deve conceber, né? Como é possível filé mignon a R$20 o quilo de Angus. É possível porque o frigorífico tá logo ali na frente. E literalmente, eu acho que eu já até fui lá perto
Já até fui lá perto, já até mostrei. Nesse mesmo caminho que eu uso para chegar na minha mãe, chegou no rumo da minha mãe, atravessa o Bosque de Pau-Brasil, a ferrovia dá uma pequena guinada levemente para a direita, e aí tem essa rua que entra no setor industrial. Quando ela se conecta com a rua que sai do parque, à direita tem um açougue. Então eles podem fazer essas gracinhas. Tipo, gente, tem promoção lá que é surreal. Eles sempre vendem em bandejinhas de meio quilo. O negócio, tipo assim, não é uma açougue no sentido tradicional, que tem um açougueiro, não é assim não. É um açouguezinho que o antigo açougue, quando era um açougue comum, e isso vai mais de 60 anos, funcionava da mesma maneira. Tinha o frigorífico original. O frigorífico original não era esse que só pega boi de qualidade de raça, não. O frigorífico original era um frigorífico comum, porque tudo quanto é tipo de boi transforma em carne. Aí depois as coisas mudaram, ele ficou fechado há alguns anos. Acho que é Gustavo Lima, né? Resolveu montar uma coisa assim, um frigorífico de boi pra gente rica, né? Mas eles, quando compraram o frigorífico, herdaram junto o açougue. Aí ao invés de, sei lá, vender o açougue, não, eles mantiveram o açougue, só mudaram um pouco a fórmula. Tipo, não é um açougue, porque era um açougue mesmo. Era o açougue mais barato de Catalão, que você comprava direto do frigorífico. Agora continua sendo um açougue mais barato de Catalão. Só que as carnes já vêm todas pré-embaladas, igual embalada quando vende para os ricos. Um negocinho de isopor, nas bandejinhas, quando é de meio quilo, né? Ou os cortes naquele plástico, package, mais bem, né? Bem arrumado, tal. Então, você chega lá, você não, tipo assim, você não quero 400 gramas ou 936 gramas, não. Você tem as porções, que é de peso, meio quilo ou 1 quilo, e vem em bandejinha de isopor, ou a peça. Tipo, você compra o filé mignon inteiro, você compra, né, as peças, vem já. E com aquelas carnes que não são tão nobres, porque tem carne que não é tão nobre, mesmo sendo de Angus, mesmo sendo desses boi assim mais, né? Tem carne que não é tão nobre, eles fazem carne moída. Nem preciso dizer que é a melhor carne moída possível. Quer dizer, é claro que se você comprar, né? Mas vocês entenderam. Então, carne moída quase sempre tem promoção. Eu tô aqui insistindo nisso porque é uma coisa que me empolga. Não é todo dia que a gente come picadinha de filé mignon de Angus. E eu tô empolgado com a perspectiva. Não vou mentir para vocês. Tô bastante empolgado. Teve um dia de chuva, nós comemoramos o aniversário atrasado do meu irmão, porque ele tava com problema de pé, né, e tal. O aniversário dele foi em março, pra vocês terem uma ideia. Nós estamos quase em outubro, né, mas foi num equinócio, foi no equinócio de primavera. Não, equinócio de outono, né, no hemisfério sul. Nós estamos comemorando no outro equinócio, o equinócio de primavera, aqui no hemisfério sul. Mas e daí? O importa é que a gente... nós somos 4 no nosso microgrupo. Eu, meus 2 irmãos e meu primo. Um dos meus irmãos mora em Brasília, então só tava 3 de nós. Vamos comemorar isso hoje? Vamos. Por isso que eu não comprei a carne. Açaí é caro. E como é um aniversário, nós não fomos no açaí mais barato, nós fomos o melhor, né? Mas valeu a pena, gente. Empanturrei de açaí. Aí quando a gente terminou, eu falei, vou comer açaí, lá e virei, lei dele super animado, boa energia acaba.
Eu grelei, não vou mentir pra vocês não, tava empolgado. Mas aí depois começou a chover de novo. E quer saber, gente, o que é energia perto da chuva, né? Ali é uma árvore caída. Ontem teve uma ventania. Eu mostrei pra vocês, vou até colocar aqui. Como eu disse, tempestade. Vento muito forte. Teve uma ventania forte. Como consequência, na cidade inteira, aqui até foi menos. Ali tem um pé de mamão derrubado, aquela árvore ali caiu. Mas nesse bairro, por aqui, até que foi tranquilo, não teve. Mas para aquelas bandas ali, ó, da onde vem os trovões, para aquelas bandas ali o negócio foi mais sério. Lá teve mais prejuízo, infelizmente. Não, foi o pessoal da ferrovia que cortou. Aí eu tô achando que foi a chuva. Foi o pessoal da ferrovia, ó, o corte reto da motosserra. Vou passar por dentro porque tem um punhado de carro. Aquela moto que fez barulho pra mim, tá, buzinou, não sei se vocês viram lá atrás. Isso é um sinal para ficar coelho. E sim, faz sentido, eu tô andando com o celular na mão, né? É bom ficar com ele mesmo. É claro que vocês sabem que tem coisa que a gente não pode filmar. Não nem precisa dizer porquê. Mas não era essa a questão, não. Era pra ficar com ele com meu celular, porque senão, né? Algum amigo do alheio derruba. Ué, parece que foi a ferrovia que cortou também. Não, isso aqui foi a chuva. Realmente a chuva conseguiu derrubar algumas coisas. Esse aqui não foi derrubado pela ferrovia. Foi derrubado pela chuva. Fio caiu. Tem uns fios caídos, isso é um perigo. Mas vai dar certo. É isso. Bom, enfim, voltando. Na verdade, nem voltando, nós nem começamos. Perdão, gente. Eu acabei empolgando. São dois assuntos. Primeiro, internacionalmente, eu gostaria de comentar os acontecimentos no Canadá. O parlamento do Canadá chamou um nazi, cara, olha que loucura, um nazi. É um ucraniano para discursar na visita do Zé lá, chamou um nazi. E aí o ucraniano, né, um senhor idoso lá, um demônio velho, não sei o que, depois eles descobriram que ele era um nazista. Gente, a SS Galitzin era mais nazista que as próprias SS alemãs. E massacraram centenas de milhares de poloneses, não foi só judeu e russo não, sabe? E aí, parece que ninguém no parlamento do Canadá se deu conta. Realmente, isso aqui também não foi a motosserra, foi o vento. E parece que ninguém se deu conta que o ucraniano, na verdade qualquer um que lutou contra russo na Segunda Guerra Mundial era nazista. Será que eles se esqueceram disso? Aí eu vi um comentário de uma mulher, que é canadense inclusive, que ela falou que o parlamento do Canadá se comportou como caipiras de pub. Certo? Se comportou como caipira de pub. Eu achei ofensivo, porque eu sou um caipira que já fui em pub. O Brasil praticamente não tem pub, né? Mas na Argentina, qualquer cidadezinha tem. E nos tempos que o Lula destruiu o país, eu fui 8 vezes na Argentina. Como mochileiro e tal. Peraí, deixa eu ver só. Mas na Argentina tem bastante pub. Pub no sentido pub mesmo. Um barzinho
com um balcão em que você é atendido em pé, certo? Você é atendido em pé. E tem umas mesas lá dentro, mas no balcão você é atendido em pé. É bem comum. Lá, aqui não. Aqui virou nicho de riquinho, né? Mas então eu já fui um caipira e assim, eu nem sou de beber, mas a sensação meio underground, né? Meio rock and roll é ótima. Então eu já fui em pub. E eu não faria uma merda de convocar um nazi para falar no parlamento do meu país. Embora o governo anterior tenha chamado, né? Tenha chamado, inclusive, descendentes. Mas o governo anterior foi uma aberração, né? O governo anterior não quer nem dizer. Mas enfim, o presidente da Câmara dos Deputados renunciou. Mas ele não devia nem ter assumido, né? Aliás, a imagem do Canadá como um país fofinho, cara, quem ainda tem ela é muito inocente. O Canadá é um país que sugere às pessoas pobres e miseráveis que façam eutanásia, né? Então, o Canadá não serve de base, não. O Canadá, acho que nem a Coreia do Sul é tão escrota quanto o Canadá em relação a políticas relativas a pessoas pobres. Nem a Coreia do Sul é tão escrota. O Canadá é mais escroto que os Estados Unidos. Ah, mas eles têm um sistema de saúde. Tem um sistema de saúde, sim. Só que eles não têm casa. É aquela conversinha, né? Todo mundo quer ser trader, todo mundo quer ser developer. E ninguém quer ser pedreiro, ninguém quer ser mecânico. Ninguém quer ser eletricista, encanador, marceneiro, carpinteiro. Ninguém quer ser. E por mais que traders e developers sejam importantes para o futuro da nação, nenhum futuro existe sem presente. E o presente, assim como a revolução não será televisionada, o presente não será feito por inteligência artificial. Os prédios onde ficam os computadores da inteligência artificial tem que ser construído por pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador, eletricista. Então o Canadá parece que se esqueceu disso, né? E tinha um plano lá mirabolante para o país chegar com 100 milhões de habitantes no ano 2101, no século 22. Só que se esqueceram que não basta atrair pessoas formadas com recursos escassos dos países pobres, porque é isso que acontece, a fuga de cérebro. Não é fuga de cérebro, é roubo de cérebro. Um país que nem o Brasil paga a Universidade Federal para essas pessoas estudarem, certo? E quando elas se formam, algumas até têm a pachorra, fazer pós-graduação no exterior com bolsa, e aí simplesmente vão para esses países. Então nunca foi fuga de cérebro, sempre foi roubo de cérebro, de recursos escassos para os países de origem, de pessoas que seriam muito necessárias nos seus países. Eles vão para os Canadá da vida. O Canadá achou que era só atrair essas pessoas, é só roubar elas das nações que precisavam dessa mão de obra qualificada. É só roubar, tá tudo certo. Só que eles se esqueceram que essas pessoas tinham que morar. Resultado, não tem casa para todo mundo. Quem que eles começaram a expulsar? Estudantes e indianos. O resultado é que hoje a Índia e o Canadá estão praticamente com relações rompidas. Desses líderes dos BRICS, com exceção evidentemente dos russos, o Modi é o cara que mais sabe o que faz, que tem a melhor leitura das coisas, certo? A melhor leitura da realidade, fora os russos, quem tem é o Modi. E sim, eu sei do Xi Jinping, mas a melhor leitura da realidade quem tem é o Modi.
mesmo considerando Xi Jinping um homem extremamente capaz e tal. E tem o Irã também hoje nos BRICS, né? O Irã também tem uma leitura muito acertada da realidade. Por que eu falo isso? Porque o Modi simplesmente colocou o Canadá na lista de organizações patrocinadoras do terrorismo. O Modi começou a expulsar canadenses. O Canadá expulsou 10 mil indianos com desculpa qualquer. O fato é que eles não têm casa. O Canadá expulsou 10 mil indianos. De certo, achando que a Índia ia fazer igual no Brasil, não, uma nota de protesto e vida que segue. Só que não. O Modi apelou e respondeu na mesmíssima medida, expulsando o canadense. Como eu disse, na hora de comprar pão que os homens fofocam. Não sei como é na terra de vocês, mas aqui normalmente comprar pão é tarefa do homem. Então onde a machaiada encontra para fofocar é no barzinho no fim da tarde e para comprar pão no início da manhã. E aí o dono lá do mercadinho, né, tava falando em pescar, porque choveu, não sei se vocês sabem, depois de chuva é muito bom para pescar. Aí o povo tava falando, hoje você vai pescar? Falei, vamos. Mas não vai não, claro. Mas ontem o pai de uma amiga minha foi, pegou 2 engradados de peixe, tá dando bastante peixe de fato. Quando o tempo vira, é muito bom de peixe. E é interessante ver essas coisas, porque a gente faz parte de uma comunidade, né? Querendo ou não, a gente faz parte de uma comunidade. Essa não é bem a minha, mas a minha mãe não sai de casa, nem meus irmãos, por questões outras. Então quem faz compra, quem sai aqui sou eu. Então a gente acaba conhecendo todo mundo. Padeiro, merceeiro, açougueiro, acaba conhecendo todo mundo. E aí é bom trocar umas ideias. De toda forma, voltando à questão da Índia e do Canadá, a Índia visivelmente perdeu a paciência com o Canadá. Acho que o Canadá se acha, né? O Canadá ele não deve acreditar que é aquele Canadá que foi a 7ª economia do mundo, o Canadá membro do G7, né? O Canadá. Só que perto da Índia, a economia do Canadá é um trisco, sabe? A Índia entendeu o estágio em que está, de 3ª maior economia do mundo, certo? A Índia entendeu. E diferente de outros países que entenderam, mas não parece agir de acordo, a Índia entende que é a 3ª maior economia do mundo e age de acordo com o fato de que é a 3ª economia do mundo. Não vai ser um Canadá que vai jogar desaforo pro lado dela, não. Então o Modi foi muito enfático e as relações entre Índia e Canadá estão praticamente rompidas. E as relações da Índia com os Estados Unidos, em decorrência disso, nunca foram tão ruins, certo? Nunca foram tão ruins. Ah, mas o Modi fechou acordo com os Estados Unidos? Claro que ele fechou. Vocês queriam o quê? Se o acordo beneficia a Índia, por que o Modi não vai fechar? É por isso que eu respeito muito ele. Eu não tenho aquele respeito, digamos, ideológico que eu tenho pelo Xi Jinping, pelo Kim, pelo Vlad, ou mesmo pelo Ali Khamenei. Aí é um respeito, uma admiração, na verdade, né? Aí não é respeito, é admiração. Claro que é respeito, mas é principalmente admiração. Só que no caso do Modi, eu não admiro ele. Não admiro o Modi. Mas eu respeito enormemente. Porque o próprio Bin Salman é outro. Só que de outra natureza. O Bin Salman, o que ele puder fazer para melhorar a situação dele, ele faz. Certo? Literalmente ele faz. Ele é muito Maquiavel. Só que o Modi não. O Modi, ele não vai tão longe quanto o Bin Salman, porque ele não pensa só nele.
só nas vantagens para a Índia. Ele tem uma visão de mundo. E é por isso que essa lorota de reforma da ONU, porque vamos falar sério, né, gente? A ONU não tem que ser reformada, ela tem que ser extinta. Não dá para reformar. Certo? Não é possível reformar. A ONU tem que ser extinta. Você vai criar mais membros do Conselho de Segurança e acabar com o poder de veto. Criar mais membros do Conselho de Segurança e acabar com o poder de veto, ao mesmo tempo que mais 2 países do Oeste Coletivo, Alemanha e Japão, passa a fazer parte, aí virou palhaçada, né? Porque em quase todas as votações da ONU, no Conselho de Segurança é 3-2. Reino Unido, França e Estados Unidos estão do mesmo lado. Aí vamos dizer que você coloca Brasil, Índia, Alemanha e Japão. Vai mudar para quê? Vai mudar para 5-4 no limite, para eles. Só que aí sem o poder de veto. Foi o poder de veto usado pela Rússia, por exemplo, que impediu que a Amazônia fosse internacionalizada. Que a ideia de que a Amazônia deveria ser internacionalizada vingasse. Sabe, essa ideia só não prosperou por causa do veto russo. Vocês sabiam disso? Foi o veto russo que impediu isso? Então, por causa do poder de veto da Rússia, muita coisa ruim já foi evitada. Muita coisa ruim. A China também quase sempre veta, mas na hora do pega para capar mesmo, quem enfrenta é só a Rússia. Tanto que quando a Rússia fraquejou, as sanções absurdas contra a Coreia Popular foram impostas. Certo? Essa que é a questão. Então, sem o poder de veto, do jeito que está hoje, é ruim? É. Mas sem esse poder de veto é pior. Então, você não tem que reformar a ONU. A ONU não tem que ser reformada, ela tem que ser extinta. E o que vai substituir ela? Depois a gente pensa nisso. Primeiro, fóruns regionais. CELAC, União Africana, ASEAN, a Organização de Cooperação de Xangai. Certo? Primeiro isso. BRICS, né? Fóruns regionais. Os fóruns regionais dialogam. União Eurasiana também, União Europeia. Os fóruns regionais dialogam. E aí as decisões são tomadas por acordo. E, por enquanto não há condição de montar uma nova ONU, nova Liga das Nações. Até porque os poderes do novo mundo ainda não estão decididos. Então é um risco, é uma temeridade. Mas a ONU não vai acabar cedo, infelizmente. A gente tem que ser realista. O ideal é que ela fosse extinta. O pior é que ela fosse reformada. Porque aí daria uma sobrevida para a legitimidade do discurso e da prática ocidental, que passaria a prevalecer. É claro que isso aceleraria o fim da ONU. Mas até isso acontecer, muita coisa ruim que pode ser evitada aconteceria. Certo? De toda forma é isso. Esse é o clima. Inclusive está caindo umas micro gotinhas de água. Quem sabe? Não custa sonhar, né? E até mais tarde, gente. Hoje, se tudo der certo, ontem não deu porque, né? Energia. Nós temos que fazer uma live para discutir essas coisas. Até mais.